Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e trazer muita resenha, porque a mídia tá falando muito do Vasco. Trazer aqui o Denilson e a Renata Fã lá no Jogo Aberto, que analisaram esse confronto aí, esse clássico de domingo, né? O João Guilherme também, que analisou lá no canal, queria passar aqui e saber a opinião de vocês. Trazer o Paulo Brax, que participou de uma entrevista ontem no Seleção e Sport TV, fiz um corte interessante dele falando da montagem do elenco do Vasco, né, dos reforços, de aproveitar a base, sempre pensando no Campeonato Brasileiro e o entrosamento já, fora de campo, os moleques já estão se entrosando. Andrei e Jair vão trocar essa ideia. Antes, queria repercutir aqui com vocês duas notícias muito importantes. A primeira tá na tela aí, ó. Vasco e ABC pela segunda fase da Copa do Brasil, já tem data marcada, será aí no dia 16 de março, às 9h30 em São Januário. Mais pra frente a gente vai trazer aqui alguns vídeos relacionados ao ABC, porque não é um adversário tão fácil assim, família vascaína. Eles ganharam do Fortaleza lá na Copa do Nordeste por 2-0, então é um time que pode dar uma certa dificuldade mesmo em São Januário. Vasco que tem que entrar ligado nesse confronto. E outra notícia também muito importante, estava até na dúvida sobre essa situação, não sei se vocês estavam também, tá aí, ó. Convocados para suas seleções, Andrei e Puma não vão desfalcar o Vasco nas semifinais do estadual. Uma notícia muito importante, né? A gente entende aí que nesse primeiro momento o Andrei deve ser titular, informação do Lucas Pedrosa, e o Puma tem um papel de protagonista no Vasco. Então, o Vasco sentiria muita falta do Puma. O Andrei ainda vai entrar, vai estrear, né? Reestrear aí pelo Vasco, mas a gente sabe de toda a qualidade dele. Então, ter o Andrei, ter o Puma nessas semifinais na Copa do Brasil é fundamental pro Vasco conquistar aí os seus objetivos, família vascaína. Vamos trazer aqui agora o Paulo Brax, é isso mesmo, família. A gente sabe aí que independente do resultado diante do Flamengo, claro que a gente vai ganhar, o Vasco vai fazer uma grande partida, vai conquistar os 3 pontos, eu tô muito confiante, mas independente do resultado, a gente entende que o Vasco precisa de muita coisa ainda, de muitos jogadores, né, trazer mais opções aí pro banco, variações pro time titular, e o Paulo Brax respondeu isso pro Roger ontem, né, o time não tá fechado, vai sair algumas peças desse atual time e vai chegar aí reforços. Se liga só. Obrigado, Roger, pela pergunta. E você acompanhou, né, Roger? A gente até se encontrou na reta final da Série B, porque você estava cobrindo os jogos em loco, né? A mudança que a gente teve do ano passado para esse é uma mudança necessária de perfil do elenco. Então foram 12 contratações, mais agora o Andrei, o retorno do Andrei, então 13 jogadores. Desses 12 jogadores, o Vasco pôde fazer um movimento, de certa forma, agressivo dentro do mercado brasileiro, de termos condições de contratar jogadores titulares de camisas grandes dentro do Brasil. E compra de jogadores, né? Eu ouso dizer que em 124 anos, né, o Vasco está próximo de 125 anos de história, nunca teve investimento tão grande numa janela de contratações. E isso, obviamente, eleva o nível do time, eleva o nível do plantel, do elenco. A gente está próximo de um número que a gente entende adequado para começar o Campeonato Brasileiro, um mês da janela. Não está fechado o grupo. A gente entende que alguns movimentos ainda serão feitos, não necessariamente eu vou expor posição ou número, né? Não seria indelicado também de fazer isso, mas há possibilidades de saídas, e quando há possibilidade de saídas, há possibilidade de entradas. A gente tem também uma análise muito forte dentro da categoria de base nossa, que é historicamente um DNA muito vencedor e um DNA de muita qualidade. A gente tem garotos hoje vindos do Sub-20 e até do Sub-17 que estão pedindo espaço aqui dentro do nosso elenco e a gente está observando muito de perto. Então estamos próximos de um número adequado, de uma média de idade que a gente entende adequada também para os nossos objetivos no ano. A gente tem a convicção que nós elevamos a qualidade do elenco, porque também elevamos a qualidade da competição que vamos disputar esse ano. Eu sempre digo que a gente quer esse ano que o Vasco seja competitivo. Muita gente pergunta em termos de colocação, qual o objetivo do clube. O objetivo nosso é ser competitivo, e nós estamos sendo. E a nossa maior competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, de onde o Vasco não pode mais sair, a gente entende que seremos competitivos nesse torneio com essa reformulação que a gente tem e desse equilíbrio, esse balanço entre os novos contratados,
o elenco que permaneceu e os jovens, que são muito promissores e talentosos aqui dentro do clube. Tá aí, família. Quando você pega aí as entrevistas, né, tanto do Paulo Brax, do Abel e do Barbieri, eles estão muito bem alinhados, né, nesse discurso, nesse trabalho, nesse planejamento. Então eu tô confiante aí no trabalho dos três, na análise, né, de scout para trazer reforço, entendendo as carências do Vasco. Um ponto interessante que ele disse aí também, né, essa análise para a base do Vasco. Quantas vezes a gente falou, né, que, poxa, a base do Vasco não era aproveitada no profissional da maneira que teria que ser, porque chegava para resolver um problema e não para somar. E dessa maneira agora, nesse ano, tá diferente, porque o Vasco tem jogadores mais cascudos, de mais qualidade, né? E aí esses jogadores da base podem somar da melhor forma possível, porque agora o Vasco tem qualidade, né? O Léo ajuda, o Piton, o Puma, o Jair, Pedro Raul, o Alex Teixeira, então a molecada tá subindo aí com mais confiança pra somar no Vasco, família vascaína. Então essas são as palavras aí do Paulo Brax. O Vasco deve mudar sim aí, pensando no Campeonato Brasileiro. Vamos repercutir esse clássico aí de domingo, e olha só, o provável meio-campo titular aí do Vasco, Rodrigo, Andrei e Jair, já tem um entrosamento aí fora de campo. Jair ligou pro Andrei, Andrei ligou pro Jair, e a camisa 8 vai ficar com quem? Se liga só. Eu liguei pro Jair, o Jair me ligou, a gente conversou, ele perguntou se eu queria a camisa 8, eu falei que não precisava, que o mais importante era nós dois estarmos felizes e dando muita alegria pro clube. Eu acho que em relação com a camisa 8, nem eu, nem ele, a gente tem essa vaidade, o nosso maior objetivo é trazer alegria pro clube mesmo. Aí, família, ó, meio campo do Vasco aí tá embaçado, hein, irmão? Rodrigo ali fazendo a pegada, Andrei e Jair, que tem qualidade pra marcar e pra sair do jogo, é um meio campo de respeito. A única coisa que eu fico triste é não ter o Andrei aí até o final do ano, porque, na moral, eu chegaria bem confiante aí no Campeonato Brasileiro, porque é um meio campo de respeito. Espero que eles possam aí estar entrosados também dentro de campo e ajudar a gente a ganhar do Flamengo, os 3 pontos, e continuar evoluindo aí, pensando em Campeonato Brasileiro. Agora eu quero trazer aqui as análises aí, né, da Renata Fã, do Denilson, também do João Guilherme. A única coisa que eu tenho pra falar, antes de passar aqui essas resenhas, é que o olhar pro Vasco tá bem diferente, família vascaína. Liga só. Denilson Show, quem é o favorito para vencer esse clássico especificamente? Loirão, eu acho que eu vou contrariar aí algumas opiniões que eu vi de ontem para hoje em relação a esse clássico. Eu ainda acho o Flamengo favorito para esse clássico. Passou da hora de dar uma resposta. Passou da hora de dar uma resposta. Eu sei que o momento não é legal do Flamengo, mas individualmente ainda é um time melhor do que... individualmente falando, ainda é um time melhor do que o Vasco. O Vasco vive um momento muito legal. O Vasco está um time em construção, entendendo ainda a forma do Barbieri de trabalhar, a ideia dele de jogo. É um time que está vivendo um momento interessante, mas eu ainda acho o Flamengo favorito para esse clássico. Não sei, eu tô com um cheirinho aqui de... Empate. Cheirinho de empate, 1-1. Mas é uma responsabilidade. Óbvio que se a gente falar sobre responsabilidade, pelo momento a responsabilidade é maior do Flamengo, né? Não é um clássico que vale tanto assim, acho que até pro Vasco, pela classificação, vale mais. O Flamengo é o líder do Campeonato Carioca, mas pro Flamengo vale, porque tem Taça Guanabara. Se ganhar esse clássico e ficar com a melhor campanha dessa primeira fase, é o campeão da Taça Guanabara. Tá sentindo esse cheirinho? O Flamengo não tá se dando muito bem com o negócio de decisão, né? Troféu em jogo, título, essas paradas, esse comecinho, né? É complicado, mas acho que é bacana porque o Vasco se reformulou muito. Isso. E agora tá começando a entrosar mais o time, o Barbieri tá com bastante confiança, tem o Abel Braga supervisionando tudo. É uma equipe muito modificada do ano passado, da Série B, para este momento. E pro Vasco seria lindo, né? Para consolidar um trabalho novo, vencer o Flamengo, ampliar essa crise. Porém, o Flamengo também precisa, quando se fala em respaldo pro Vitor Pereira, os jogadores também vão ter que mostrar bastante futebol para vencer o clássico e para seguir a temporada. A confirmação do Vasco, do bom momento que vive, se vencer e, de repente, resgatar a autoconfiança, no caso do Flamengo, se conquistar a vitória. Mas eu não vejo há tanto tempo um clássico Flamengo e Vasco cercado de tamanha expectativa, né? Nos últimos anos, devido ao declínio do Vasco da Gama, a equipe passando por problemas antes de virar SAF, e a própria torcida, que sempre esteve junto com o Vasco da Gama, ela não ficava muito animada com o clássico Flamengo e Vasco. Ela sabia que as possibilidades eram pequenas. Embora o Vasco tenha, nos últimos tempos, feito bons jogos contra o Flamengo. Aquele 4-4 histórico de 2019, no auge do Flamengo de Jorge Jesus, quando o Bruno Henrique falou que o Flamengo estava em outro patamar, o Vasco conseguiu um empate 4-4, Ribamar fazendo gol, Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Vasco da Gama. Foi um jogo realmente espetacular, um dos
melhores. Recentemente, no último Campeonato Carioca, o Vasco venceu que eles tiveram. Era uma coisa do momento. A rivalidade fazia que o jogo ficasse quente. Porém, a diferença agora, e é isso que eu não percebo há muito tempo, é que a torcida do Vasco está animada, está empolgada. A torcida do Vasco está confiante que a equipe possa vencer o Flamengo domingo no Maracanã. E pode mesmo. E isso, minha gente, faz tempo que não acontece. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Talvez naquele período ali entre 2011 e 2012, que o Vasco tinha um grande time que chegou a disputar título de campeonato brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, né? Perdeu para o Corinthians na Libertadores, mas jogou muito bem, deu muito trabalho para o Corinthians. Talvez de lá para cá, 2011, 2012, quando naquela época o Vasco tinha um timaço, a gente não tenha mais vivido um clima como esse do Flamengo e Vasco do próximo domingo. Um clássico em que o Vasco da Gama e a sua torcida têm uma confiança muito grande. Acha que é perfeitamente possível vencer a equipe do Flamengo. E do outro lado, a torcida do Flamengo está confiante, porém está desconfiada do time e também do Vitor Pereira. Mais até do Vitor Pereira, que normalmente a conta cai pro treinador, na maior parte das vezes. Porém, acho que é todo um processo aí, envolve diretoria, jogadores, comissão técnica, que vem fazendo com que o Flamengo esteja mal e não apresente um futebol compatível com as suas possibilidades. Então, esse é o detalhe desse Clássico dos Milhões do próximo domingo no Maracanã. O Vasco chega com confiança. O Vasco chega num melhor momento que o Flamengo. O Vasco vem aí de vitórias seguidas, né? O Vasco da Gama vem aí com 3 vitórias e venceu, né? Entre elas ganhou do Botafogo, né? Veio com moral, fez um bom jogo contra a equipe do Fluminense, embora tenha perdido. Eu acho que o Vasco foi até melhor do que o Fluminense naquela oportunidade. Então, cara, é isso. Esse é um diferencial desse clássico entre Flamengo e Vasco no próximo domingo. Aí, vamos destacar aí, né, a primeira fala ali do Denilson, da Renata Fã. Por mais que o Denilson, né, coloque ali o Flamengo como favorito, o olhar pro Vasco, ele tá diferente, né? Todo mundo tá entendendo que o trabalho tá sendo feito, os reforços chegaram, o Vasco tá jogando bola e dessa maneira, independentemente do momento do Flamengo, que se tivesse bem também, eu acho que a torcida do Vasco estaria sim confiante, porque o Vasco jogando bola tem condição de ganhar de qualquer adversário. Esse é um ponto. Eles mal ou bem, eu estaria confiante, porque o Vasco tá bem, o Vasco está jogando bola. Pegando um gancho aí também no que o João Guilherme falou, né, a família vascaína, só vou discordar dele no seguinte sentido: em 2011 ali, 2012, o Vasco tinha um time melhor que o Flamengo, né? O Vasco foi campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, a gente sabe por quê. Em 2012 também se manteve ali até a Libertadores, perdão, nas quartas de finais pro Corinthians, também fomos eliminados. A gente sabe por quê, aquele gol do Alexandro São Januário tava legal, né? Mas faz parte, né? Família vascaína é triste, mas fazer o quê? Mas pegando esse gancho dele aí, não foi só nesses anos não, né? Poxa, eu lembro ali que em 2015 o Vasco ainda competiu legal, ganhava deles, eliminou eles na Copa do Brasil com o gol do Rafael Silva. Teve aquela situação também do Wallace lá, acho que em Brasília, né? Que ele finca lá a bandeira, o Vasco dá um pau neles. Eu acho que essa diferença começou a acentuar ali a partir de 2019, que o Flamengo fez ali grandes contratações, começou a contratar o Gabigol, a Arrascaeta, Bruno Henrique, e o Vasco entrou ali numa draga danada, né? E aí realmente essa diferença ficou bem grande. Mas agora o Vasco vem encurtando isso aí. Claro que falta muita coisa, é início de processo, mas hoje, cara, o Vasco tem recurso. Eu vou bater nisso aqui sempre, por isso que eu tô muito confiante. Hoje a bola onde cai é bem tratada no Vasco, cara. Porra, Piton, o Puma, o Rodrigo, como eu falei aqui, né? A base tá entrando com qualidade. O Jair é um meio campo de respeito, um cara que veio vencedor do Atlético Mineiro. Vai ter aí uma jovem promessa do Vasco. Já é uma realidade o Andrei Santos, na minha opinião. O Pedro Raul vai perturbar demais aquela zaga do Flamengo ali, ó.
Chuchu, molezinha, Pedro Raul vai guardar. O Alex Teixeira também, que vem no bom momento. Espero que o Peck volte a fazer as atuações que ele vinha fazendo. Eu acho que nos últimos jogos ele caiu um pouquinho. Então, resumindo, família vascaína, vai ser um grande jogo. Eu tô confiante. O Vasco joga bola. Jogando bola, tem condição de encarar qualquer adversário, inclusive o Flamengo. Bem ou mal, independente do momento deles, o Vasco hoje tem condição de encarar todos os adversários aí que vêm pela frente. Chegando reforços, é claro, tempo de trabalho por Barbieri, a gente vai ficar mais confiante ainda. O resultado é importante. Ganhar domingo é muito importante sim para dar uma moral aí para esses jogadores, pro trabalho do Barbieri. Então a gente vai buscar isso aí. Os 3 pontos, classificar nas semifinais do Carioca e evoluir pensando em Campeonato Brasileiro. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like, não esquece também de se inscrever aí no nosso canal. Falta pouquinho para atingir a marca aí de 33 mil inscritos. Gratidão, família. Tamo junto. Muito bom ser Vasco.